Bora continuar a nossa maratona de 360 dias e hoje nós estamos no dia 221 da nossa maratona. Continuamos aqui firmes, estudando e aprendendo cada dia um pouquinho mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos para um versículo novo, Lucas 1, do versículo 47 ao 50. Muito interessante que nós vamos aprender hoje desse grande livro de alta performance. O motivo desse versículo, desse aqui tá escrito, lembra que eu sempre falo o que tá escrito aqui em cima para poder facilitar e você entender o que nós estamos falando naquele dia. O porquê que esse capítulo foi escrito. Esse capítulo foi escrito em Canção de Maria. Quem conhece Maria? Todo mundo conhece a história de Maria, todo mundo fala sobre a história de Maria, mas muitas vezes a gente não interpreta direitinho ao pé da letra, não, né? O que significa Maria na vida cristã, quem ela representa sendo uma mulher cristã, uma mulher escolhida por Deus para fazer um grande trabalho para salvar a humanidade. Lembra que ela foi contratada para fazer um trabalho, que foi deixar o ventre dela gerar o próprio Filho de Deus. Isso é impressionante, né? E qual a lição que eu, Neuci, aprendo de Maria? A lição que eu aprendo de Maria ela foi uma mulher que obedeceu a Deus, ela não questionou, simplesmente aceitou o chamado de Deus para a vida dela. E eu acho que hoje, tenho certeza, nos dias de hoje, a parte mais difícil de ser cristão é prontamente obedecer o que diz a palavra de Deus. Se Deus te chamou para fazer, eu digo por mim, Deus chamou para fazer certas coisas. E sinceramente, com todo temor no meu coração, eu sinto um frio na barriga de fazer o que Deus fala para mim fazer. Eu faço, mas se eu fosse um pouquinho mais corajosa, talvez, eu faria muito mais. Eu faço muita coisa, mas se eu fosse um pouquinho mais corajosa, eu com certeza estaria fazendo mais coisas pro Senhor, porque Ele me chamou a fazer coisas que eu olho e falo assim, Deus, o Senhor sabe o que o Senhor viu em mim, o que o Senhor viu em mim para fazer o que eu faço para Ti e que o Senhor me escolheu para fazer. E aí lembra dos vídeos que eu fiz anteriormente, o chamado de Deus para minha vida, eu ser um cabo. Você vai ter que escutar os outros vídeos para entender, porque eu não vou explicar de novo. E aí, essa Maria, para mim, ela é um exemplo de alguma mulher que obedeceu o chamado de Deus. A missão dela, ela teve o Filho de Deus, e depois que ela teve o Filho de Deus, o que a Bíblia mostra que ela fez? Ela seguiu a vida normalmente dela, de uma esposa, mãe de outros filhos, ela teve tudo isso. A Bíblia fala sobre isso, eu não estou inventando, a Bíblia fala que Maria, depois que Jesus nasceu, ela foi a mãe dele enquanto estava ali o crescimento até ele ficar adulto, mas ela também teve outros filhos, o casamento dela continuou, ela continuou casada com José até o último dia dela. A Bíblia não fala como foi os últimos dias dela, mas a última aparição dela, que segundo a Bíblia, foi quando Jesus estava na casa pregando, e aí chegou os discípulos e falaram, sua mãe tá aí fora. Ele falou, quem é minha mãe? A minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que crerem em mim. Então, nós somos irmãos de Jesus por parte da salvação. Quem acreditar em Jesus, acreditar na palavra de Deus e o porquê que ele veio, automaticamente, não é automaticamente, mas a partir daquele momento que eu declarei, que eu tive convicção daquilo que diz a palavra de Deus, eu passei a ser irmão de Jesus. Olha que bênção, que maravilha. Isso é um assunto que vai prolongar muito e eu não vou entrar nisso, porque hoje meu foco é a Canção de Maria. O versículo de hoje fala sobre a Canção de Maria. O capítulo é Lucas 1, e o versículos 27 ao 50. Diz assim, vamos cantar um pouquinho aqui. Diz assim, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito se alegra por causa de Deus, o meu Salvador. 48. Pois ele lembrou de mim. Sou humilde serva. Olha aí, ó. Eu sou humilde serva. Humilde serva. Glória a Deus pelas grandes mulheres que são servas do Senhor. Amém? De agora em diante, todos vão me
chamar de a mulher abençoada. Glória a Deus. Por quê? Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O meu nome é santo. E não, peraí, vou voltar aqui de novo, vou voltar no 28 que eu acho que não ficou bem esclarecido isso aqui. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. Por isso que eu falei, tem que voltar porque tá errado escrito aqui. Aqui Maria está declarando o seu nome é santo, então o nome dela não podia ser santo, porque aqui tá dizendo o seu nome é santo. Eu falei, tá escrito errado esse aqui. Vou ler até de novo, né? Que Maria está fazendo essa canção para Jesus, então ela não podia trazer esse mérito para ela, porque ela está cantando para Deus, cantando para Jesus. Então a canção é canção de Maria, louvando ao Criador, louvando o próprio Deus. Então ela não podia assim, o meu nome é santo, não, ela não está cantando para ela, está cantando para ele. Então quando diz aqui no 28, eu vou até ler de novo, no 28 não, no 49, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim, ela tá falando dela, né? O seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que temem em todas as gerações, todos os que temem em todas as gerações. Maria está declarando aqui a grandeza de Deus, tá reconhecendo que ela foi um instrumento de Deus. Deus fez grandes coisas por ela e ela também fez a parte dela, né, como serva de Deus. Eu fico pensando como seria diferente a caminhada cristã se todos nós que temos chamados como Maria, que prontamente obedeceu sem questionar, ela fez as perguntas dela na dúvida, mas ela foi lá e gerou o Criador. E quando ela terminou de cumprir o papel dela, ela criou Jesus como filho junto com os irmãos, enfim. E a Bíblia conta, né, que Jesus foi criado. Quando eu gosto muito de estudar e ouvir sobre isso, né? E em todas as vezes que se menciona Jesus, sempre ele está fazendo alguma coisa durante esse processo. Ele não ficou, agora eu sou filho de Deus, vou ficar aqui só de barriga pro ar, minha mãe vai me servir como se eu fosse o rei. Por mais que ele era rei, ele viveu uma vida normal, corriqueira de uma casa de família. Que tem outros irmãos, com certeza ele ajudou a trocar a fralda dos irmãos, com certeza ele fez tudo isso. Porque essa é a cultura, né? Que os filhos vão chegando e um ajuda o outro. Eu acredito que nas outras nações é do mesmo jeito que é com a gente, porque afinal de contas, da onde que veio o que a gente sabe? E é assim até os dias de hoje. As famílias se ajudam, os irmãos se ajudam. Ele se criou no meio dos irmãos, segundo, eu não tenho certeza, mas parece que ele tem 3 irmãos meninos e 2 irmãs meninas. Jesus teve irmãos, isso não fui eu que falei, tá na Bíblia. Nós não vamos entrar nisso hoje, mas se você tem dúvidas, vai lá no Google e pergunta assim, a família de Jesus, os irmãos de Jesus, filhos de Maria, e você vai ver, lá tá dizendo tudo isso, não fui eu que inventei a Bíblia que tá dizendo, só que muitas vezes o sistema mundano, o sistema que quer nos manter num quadrado, lembra que eu falo sempre que Deus não está num quadrado, Deus ele é dinâmico, ele abençoa eu de um jeito, abençoa você de outro jeito, ele tá sempre mudando, ele não é aquele Deus quadrado que vai ser assim, não, Deus só vai, responde oração se for feito assim, não é verdade. Deus ele responde as orações conforme a pureza do meu coração, conforme a sinceridade do meu coração. Maria, aqui ela está agradecendo pelo privilégio que ela teve de ser a mãe de Jesus. E isso é um privilégio. E aí Maria, ela gerou o próprio Filho de Deus na barriga dela. E nós, será que nós estamos gerando a nova geração de pessoas que vão reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador? Gente, eu não sei porquê, mas eu sinto muito forte no meu coração de bater nessa tecla até o último dia desse negócio,
de falar sobre salvação, que Jesus é único. Jesus está voltando a qualquer momento para mim ou para ti, como eu disse no vídeo de ontem. Jesus pode estar voltando agora, para quem fechar os olhos agora, para esse mundo. Jesus voltou para essa pessoa. E Ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Será que eu estou preparada para ir morar com Ele? Será que eu estou fazendo o que Jesus deixou com minha responsabilidade de fazer nesse momento? A minha responsabilidade, como Maria que obedeceu, gerando um filho, é fazer esse vídeo aqui todos os dias, no nosso 221 dia da nossa maratona, que eu até esqueci de falar. Hoje somos 221 dias da nossa maratona, já são 221 dias que nós estamos aqui desde o primeiro dia do ano fazendo esses vídeos. E será que nós estamos realmente falando aquilo que Deus colocou no nosso coração? Sabe, o que dói no meu coração é pensar que se eu não fazer o que Deus me mandou fazer, a Bíblia diz que as pedras vão fazer no meu lugar. Aí eu oro e falo, Deus, por favor, Deus, não sei o que o Senhor está fazendo na terra, mas eu quero fazer parte, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero orar, eu quero falar, eu quero orar por pessoas enfermas e elas serem curadas, e isso, ver pessoas que não podem caminhar, voltar a caminhar, sabe, essa é a minha oração, que Deus me use do jeito que Ele quiser, assim como Maria foi usada de um jeito assim muito poderoso, e esse é um exemplo de quem fez e cumpriu o chamado dela e depois foi cuidar da vida dela. E é isso que eu creio, que eu vou aqui, venho aqui, faço esse vídeo, vou cuidar da minha vida, fazer minhas coisas, ser um melhor ser humano todos os dias. Amém? Acredito que essa é a nossa mensagem para esse dia 221 da nossa maratona. Que Deus te abençoe. Pensa sobre isso. Será que você está fazendo? Será que eu e você estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? Nesse momento, o meu chamado é fazer esses vídeos e orar pela sua vida. Quem assistir esse vídeo, que Deus possa te abençoar. Não sei se você precisa de saúde, se você precisa talvez de libertação, perdoar alguém, talvez você precise perdoar alguém que tá te matando. A Bíblia diz que, eu não lembro, foi Davi, eu acho, talvez foi Davi, eu não lembro exatamente, que ele fez uma besteira bem grande, pisou no tomate, fez uma confusão, e ele ficou quieto, fez aquela confusão. Aí teve um dia que ele foi diante de Deus e falou assim, Deus, enquanto eu me calei, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos secaram. Sabe, tem muitas pessoas hoje que estão doentes, de cama, pelo simples fato de não conseguir perdoar. Uma coisa que levou talvez 20 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, ou uma mentira que fizeram a seu respeito, independente do que for, estão morrendo numa cama, tomando remédios poderosos, que estão acabando com a vida dela pelo simples fato de ela não conseguir perdoar alguma coisa errada que alguém fez com ela lá no passado. Sabe? O seu passado não define quem você é. Mas o que você faz com o seu presente, com hoje, com amanhã, depende de você, depende de mim. Se eu fosse olhar para todas as coisas que aconteceram no meu passado, eu não estaria aqui falando com você. Porque foi coisa pra caramba. Mas eu consegui, com a ajuda de Deus, resolver essas questões, perdoar quem tinha que ser perdoado, colocar cada um no seu devido lugar. Para quê? Para que eu possa transbordar no coração de outras pessoas a cura que Deus fez em mim. Amém? Deus te abençoe. E se tiver que perdoar, perdoa o mais rápido possível. Vai pro seu quarto, fecha a porta, vai pro banheiro, sei lá, um lugar só entre você, fecha seus olhos, lembra o que aconteceu e fala, eu perdoo fulano por ele ter feito tal coisa, eu perdoo, vai doer, vai chorar, vai reclamar, pode chorar, mas bota pra fora, corta o que te prende no seu passado e vai viver o seu presente saudável, com uma mulher, como um homem de Deus, que merece o melhor dessa terra, servindo ao Senhor, porque tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Tudo que eu tenho tem a intenção de atrair mais pessoas para os caminhos do Senhor. Amém? Tchau.